Olá, hoje é dia de a gente falar em TV, comunicação como um todo, mas especialmente na nossa comunicação aqui da nossa região. Meu convidado é jornalista, radialista, técnico em calçados e mestre em processos e manifestações culturais pela Universidade Fevale. Há muito tempo sua vida é ligada à comunicação. Começou aos 16 anos como locutor da rodoviária de São Leopoldo e já passou por veículos como as rádios Tramandaí, Gaúcha e Guaíba e canais de televisão como Educativa, Bandeirantes, RBS e Canal Rural. Atualmente está no ar nas manhãs de segunda a sexta-feira, à frente do Rio Grande no Ar, pela Record RS e participa da programação da Rádio União, apresentando o programa Um Olhar para o Vale. Desde 2016 comanda o site andrehar.com.br sobre turismo e variedades, que surgiu quando foi passar uma temporada na Europa. Hoje teremos uma conversa de peso com André Har. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. E eu que agradeço, obrigado pelo convite. É uma grande honra te receber aqui. A honra é minha. Poder estar conversando com vocês. Então as nossas câmeras estão ligadas para ti, fica à vontade, por favor. Podemos começar? Porque tu sabe muito desse negócio aí. Eu não sei se eu sei muito. Eu sei o que eu vivi nesses meus 25 anos de televisão. André, desde muito cedo, a latinha te chamando. Sim. Sabe aquela história desde criancinha eu queria... desde criancinha eu queria ser apresentador de notícias em televisão. Eu me inspirava muito, na época, o Cid Moreira e o Sérgio Chapelain, né? Que dupla, né? Nossa. Eu tinha uma professora que dizia, André, tu quer ser apresentador de TV... Presta atenção na respiração do Sérgio Chapelain. E eu não sabia muito bem como era isso, mas eu assistia todos os dias. E eu tive a honra de, depois, trabalhando na RBS, de entrar no estúdio e tirar uma foto com eles. Para mim foi uma satisfação muito grande. Filho de Porto Alegre, mas criado em São Leopoldo. Desde os 5 anos. Aqui, São Leopoldo e Novo Hamburgo, né? Sempre muito próximo, familiares. Estudei em Novo Hamburgo, na Fevale, trabalhei muito aqui. Trabalha desde sempre aqui também? Sim, eu comecei com 16 anos na rodoviária em São Leopoldo, meu primeiro trabalho. Como é que foi esse negócio aí? Pois é, eu tinha 5 anos e eu já brincava de rádio em casa. Meus irmãos, eu tenho 6 irmãos. E ninguém aguentava porque eu pegava aqueles canos de esgoto, aqueles de plástico, né, limpos, e aí eu fazia... e botava para dentro da sala e brincava de rádio. E eles tinham que ouvir, era o meu público, meus irmãos, meus pais. E então, desde cedo eu brincava. Só que eu tinha eu gostava muito de visitar as emissoras de rádio e TV em qualquer lugar que eu ia. E eu batia na porta, me apresentava, eu ia. Não tinha esse perigo que hoje se tem, né? Esse cuidado que se tem hoje. Era muito mais fácil de tu entrar. E aonde eu ia, eu pedia emprego. Olha, se tiver uma vaga, eu me oferecia para trabalhar de graça, para fazer gravação de vídeos, para festas. Minha primeira apresentação grande de peso foi com 19 anos no Orfeu, em São Leopoldo. Porque eu sempre achava assim, se eu aceitar um convite e for em tal lugar, ali vai me servir de trampolim para um outro. Vai ter gente te vendo, vai poder contar dessa experiência. Isso. E eu era aluno do Visconde, em São Leopoldo, e teve uma garota Visconde que eu apresentei. E ali o René Flugrat, que era um colunista social, né, do nosso jornal, o VS, ele me assistiu e disse, eu quero que tu apresente o Gatão e Gatinha, que era um concurso muito conhecido, e eu tinha 19 anos. Ali foi o meu grande lançamento na comunidade de São Leopoldo. Aí eu comecei a apresentar eventos, bailes e tal. Paralelo a isso, paralelo não, isso já tinha 19 anos, mas com 16 anos, minha irmã fazia jornalismo e eu dizia para ela, olha, se tiver para gravar dos teus colegas, eu gravo, né? Tem trabalho de faculdade. E aí, até que eu cheguei na rodoviária, sabia que lá tinha uma rádio em São Leopoldo, bati na porta e fui contratado por 3 meses. E até hoje eu sei o meu texto, né, da rodoviária, que era... Posso falar? Por favor.
Casa Amena, lembra da Casa Amena? Sim. Casa Amena informa, parte da plataforma A, ônibus da empresa Central com destino a Porto Alegre via Freeway. Da plataforma B, ônibus da empresa Citral com destino a Sapiranga via Porto Blos. A Casa Amena deseja a todos uma boa viagem. Mas isso era para ser teu texto? Aí eu anunciava a saída dos Não ônibus. ficava só nessa vida, não. Não. Que história é essa de tocar Rico ônibus na rodoviária? Eu sempre gostei de música clássica e orquestrada. E ali a gente tinha muita liberdade, eram os 2 pratos de LP, o microfone e os horários de saída de ônibus, e o resto do tempo tu preenchia com música ou com alguma informação que tu quisesse, abrir o jornal e ler. E os únicos discos que eu tinha, não tinha dinheiro para ficar comprando música, né, não tinha dinheiro para comprar LP, eu ganhava muito que eu pedia, então eu não gostava de música moderna. E eu gostava de orquestra, eu tinha muito disco do Ray Conniff, que eu tenho até hoje, aquele Supersônico, a música dele rodou na rodoviária em São Leopoldo. Assim. Aí me perguntam, mas o pessoal não reclamava, não dava tempo, tinha que entrar no ônibus e ir embora, né? Então ninguém reclamava, pelo contrário, as pessoas elogiavam porque não era um ambiente de ter músicas mais orquestradas, tinha um piano com Richard Clayderman, tinha já músicas do André Rieu, né? Que eu sou muito fã e tive a oportunidade de assistir 2 shows dele, o último há exatamente 1 ano, em Maastricht, né, na cidade dele, lá na Holanda. E, então eu ia colocando essas músicas e lendo algumas notícias de jornal, o que me fez de trampolim para trabalhar na Rádio União FM, logo em seguida com 17. Mas que também tu que foi lá e dizer, olha, meu espaço, como é que foi a abertura desse espaço? Pois é, o que aconteceu? Eu tinha, os motoristas de ônibus eram já meus amigos. Então, quando tinha alguma notícia, não tinha celular, gente, era uma outra época, não tinha celular, não tinha internet. Então, eles chegavam do interior e iam lá tomar um café comigo e diziam, André, aconteceu tal coisa. E aí, Estamos falando de 86. 1986, eu tinha 16 anos. Até que um dia tinha um caso muito conhecido de um jovem que tinha desaparecido no Itaimbezinho e ele foi encontrado. E vieram me avisar, e era um caso de repercussão. E aí eu anunciei na rodoviária, né, que tinham já achado rapazes e tal. Mas eu usei essa informação como desculpa para ligar para a Rádio União, pedir para falar com o gerente e me apresentar para ele. E aí foi o que aconteceu, liguei para a Rádio União e atendeu a secretária e eu pedi para falar com o gerente, mas quem é que fala? Eu disse, é o André, da rodoviária de São Leopoldo. E aí eu falei com o gerente, sabia que era uma rádio musical, não era uma rádio, porque eu escutava muito a União, desde os 10 anos, a União foi inaugurada em 80, e aí eu pedi para falar com o gerente, o pastor Carlos Frederico Dreher. Aí eu disse, pastor, meu nome é André, sou locutor da rodoviária, tem uma informação muito importante, aquele caso foi esclarecido, sabendo que a rádio não ia usar. Aí ele disse assim, olha, de fato, informação importante, mas a nossa rádio é só uma rádio musical. E eu comigo, eu sei disso. Mas como é o teu nome mesmo? Eu disse, pronto, já estou empregado. Aí ele me convidou para conversar com ele. Imagina, 16 anos, né? E naquela época se podia trabalhar cedo. Eu fui até a Rádio União, todo já me sentindo empregado. E aí ele pediu para eu fazer um curso de registro profissional, que através da rodoviária me facilitou em carteira uma declaração a poder fazer o registro de radialista. E aí eu fui contratado pela rádio com 16 anos. 17 anos já nessa época, porque era o final do ano quando eu estava na rodoviária. E aí foi uma grande experiência para mim, trabalhar com o Sérgio Schiller, né? E depois pegar carona com o Sérgio Schiller. E aí tu não saiu mais da União? A minha relação com a União, vem até hoje. Em carteira, eu tenho 15 anos de trabalho com a União, mas os outros 15 sempre fazendo algum trabalho ou outro. Eu conheço bastante da história da rádio. Imagina, 30 anos, né? TV sempre foi teu norte. Sim. Como é que tu chegou na TV? Eu cheguei na TV porque fazendo esses eventos de São Leopoldo, na época tinha a Simone Ritter, que era leopoldense, e que trabalhava na Rádio Bandeirantes e que ela, num período de férias, foi trabalhar na televisão. Ela teve um problema, precisou sair e me indicou como um apresentador substituto dela. E aí eu fui conversar, na época eu já era estagiário do Senai, que eu fazia o 2º grau aqui em Novo Hamburgo, e eu em técnico em calçados. Eu era chefe de montagem da Azaleia, mas sabendo que eu ia seguir a carreira de televisão, isso eu já tinha 21 anos. Tanto é que eu tive que interromper
a meu trabalho na União por causa do Senai, que era um período integral, né? Então ali eu dei uma paradinha com a rádio e televisão. E aí então com 21 anos, quando eu já era estagiário da Azaleia, que também fui lá na porta, disse, meu nome é André, eu estou procurando uma empresa para me patrocinar e eu gosto muito da Azaleia, eu quero trabalhar aqui, posso? Pode. E aí então, quando eu era estagiário na Azaleia, eu era chefe de montagem aqui em Novo Hamburgo, onde era a Beloá, Calçados Beloá, virou Azaleia Beloá. Dali então eu fui na Bandeirantes, indicado pela Simone, e fiz um teste. A primeira vez entrei no estúdio de TV, parecia que eu já tinha entrado assim uma vida inteira. Sentei, fiz o teste, fui aprovado e eu tenho gravado todas essas experiências com 21 anos em TV. Agora, o interessante era no dia seguinte, né, que meus funcionários, tinha uma menina que passava cola, como a gente diz, né, e disse assim, nossa, tem um moço na TV igual o senhor. E eu quieto. André, isso aí é criar oportunidade, né? Eu acho que a vida, a vida ela é feita disso, as coisas não caem do céu. O pessoal fala muito assim, mas que sorte. E aí eu tenho um conceito entre sorte e competência. Sorte é quando não depende da gente. Tu ganhou na Mega Sena. Tu teve sorte. Em parte, sim. Se eu não tivesse tido a competência de jogar, eu não teria ganho. Então, eu tive que me movimentar para isso. E eu acho que na vida tudo é uma questão de tu ter competência para as coisas, né? De tu te movimentar para as coisas. Não competência de ter habilidades, não nisso. Mas eu digo assim, de tu te movimentar, né? De tu ter uma iniciativa. E eu acho que eu sempre fiz isso. Eu sempre acho que em algum lugar pode me levar a outros lugares. E vou com muito prazer. Né? Não faço pensando no depois, mas faço aquilo que eu me determino a fazer, mas sabendo que aquilo pode me abrir portas para outras coisas. A grande vitrine foi, sem dúvida, a RBS. Sim. RBS TV, assistido por milhão de pessoas? Eu não saberia dizer hoje, mas sim, a cobertura da RBS ela é muito grande. Eu acho que a RBS naquela época, que também foi a mesma coisa. Aí eu trabalhei com 21 anos na Bandeirantes, aí depois num período na TVE, eu entrei na RBS com 24 anos, que foi em 94, logo depois que o Senna morreu. Mas antes de entrar na RBS, eu voltei para a Bandeirantes com o Bira Valdez. E o Bira, a apresentadora do esporte, entrou em férias ou foi demitida, que é a Mariana Becker, que está até hoje na Globo. Ela saiu, viajou e pediram para eu apresentar o esporte uma semana. E eu não entendo nada de futebol. E todo mundo sabe, eu não escondo isso. Mas eu disse, vai que isso seja um trampolim, daqui a pouco ir para uma RBS. Eu comecei a apresentar segunda, terça, na quarta-feira a RBS me ligou. E aí fui, e isso é que é bacana o trabalho, que eu acho que tem que ser assim, essa preocupação. E isso as universidades devem preparar melhor os seus alunos, né, para esse lado que a gente não sabe se preparar, o de ser conhecido. Não vou nem falar em fama, mas de tu ser conhecido das pessoas, como lidar com isso. E a RBS teve esse cuidado, assim, antes de me botar no ar, eu fiquei um período em treinamento, 2 meses, até tu botar o pé no chão. E claro, eu entrei no esporte, fiquei 1 ano, inaugurei a TV Com, trabalhei muito tempo na TV Com, depois fui para os telejornais, era um período em que era muito difícil ser apresentador de notícias, né? RBS é um critério muito... Pegou o auge da emissora. O auge. Era muito exigente. Então, até eu conseguir chegar no RBS Notícias, foi assim um troféu ter chegado até lá, né? Pela exigência, por uma série de condições que devem ser reunidas para tu apresentar um telejornal. Quero saber como é que foi essa transmissão internacional. Vamos falar um pouquinho da tua passagem por Portugal e de planos para o futuro, pode ser? Pode. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o André Hara.